Olá, seja bem-vindo ao Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza infinitas possibilidades. E hoje eu estou aqui com a Joyce Bispo. Olá, Joyce. Olá, Tati Bassi. Mu- Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, eu que sou grata. Olha, Olha, Joyce, Joyce, eu vou falar, eu que vou te apresentar. Ah, é? É, Que bom, fica à à tarde vontade. tivemos três com ela, duas gravações antes dela e cada uma foi de um formato. E agora eu vou apresentar ela, não vou deixar, vou deixar ela para se complementar. Fique à vontade. Gente, a Joyce, ela é mentora de vendas no atacado online. Até os dias de agora, que eu conheço, é a única do Brasil, é isso ou não? É isso. Olha que lindo isso, hein? Demais impactante, hein? Demais. Eu sou feliz, sabe por quê? Com esse título? Por quê? Porque quando eu era vendedora do atacado de confecção, a gente procurava muito cursos nichado ao atacado e não tinha. E não tinha. E aí a gente ia em vários cursos, mas muito voltado para o varejo, né? Para você falar assim, é do atacado? Não tinha. E quando a gente começa a fazer as pesquisas, né? Se realmente existe essa mentoria completa, ainda não existe. Então eu me sinto tão honrada, tão feliz, tão grata a Deus, porque são 22 anos de atacado de confecção, e aí você estar nesse meio e você poder compartilhar o conhecimento e treinar os vendedores do zero para ser consultores de vendas do atacado, essa é a minha maior alegria hoje, assim, de É? verdade. Porque antigamente, para você entrar no atacado, Ah, você tinha que ter uma carteira de cliente, tinha você ser mesmo. contratado, você é do ramo, você sabe. É, tinha mesmo. Tinha, E tinha a aí, carteira. Não, a não ia. carteira, eu entrei porque a minha irmã me deu a carteira dela, né? Conta Então, aí pra gente, como é que você começou a sua história? no atacado de confecção, Não, história de vida, de vendas, de tudo. não, vai lá. Quando você nasceu, a minha mãe, É, quando eu cheguei no ai, mundo, dia 25 então, de 28, né, de maio, 28 de 28 de maio. maio. Então, eu falo que eu sou a típica história de vendedores, né? Ah, Quando eu fiz 14 anos, eu falei para minha mãe que eu queria trabalhar. Lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo. A minha irmã com 10 anos, o meu irmão com 9 anos. antigamente era interessante, né? Não sei nem se é antigamente, tá? Tinha necessidade mesmo, né? Porque quando você vem de uma família humilde assim, você quer ajudar seus pais, você tem sonhos, né? Você começa a querer comprar as coisas, você vê que seus pais não têm condições, você começa a trabalhar. Eu acho que é bem o que eu falo, a minha história é muito igual de muita gente, né? E eu nasci no interior de Minas, né? Ituiutaba, Minas Gerais. Sério? Morei em São Simão, Goiás, e morei numa cidade que todo mundo curte comigo, que não é a cidade do Chaves, né? Chama Chaveslândia, ó. Mas não é Você do não conhece. Chaves, viu? A minha filha fala, mãe, não tem no mapa, né? E tem, gente, tem É no em mapa. Minas? Ela fica na divisa, né, entre Minas e Goiás. E morei em chácara lá, muito próximo a São Simão, mas aí meu pai veio para Goiânia, a gente veio para Goiânia, eu era bem pequena, uns 6 anos de idade, e começa toda a história, né? Saímos de São Simão, viemos para Goiânia, moramos numa invasão, muitos anos morando nessa invasão. Invasão essa que era muito próxima ao shopping Flamboyant, então a gente morava muito mal, mas a localização era muito boa, né, no Jardim Goiás. E aqui em Goiânia tudo começou lá, tudo começou nesse direito de moradia, né, que nem escritura tinha. Mas a gente juntou forças e conseguiu sair desse lugar que eu não gostava de lá. Não Como, gostava, né? como gostar, né? É, ninguém gosta Não, de um ninguém lugar. gosta. Eu falo que eu sempre tive dificuldade com casa, porque eu sempre quis uma casa bonita, uma casa organizada, uma casa isso, uma casa aquilo, mas remete muito a essa infância, né? Mas eu não gosto muito de contar a minha história lá dessas épocas, sabe? Porque eu entendo que passou, foi um processo que foi necessário de vida para você querer sonhar mais e realmente trabalhar para conseguir as coisas, porque
A gente que vem dessa família humilde, dessa origem, é muito julgado, né, Tati? Não, Teve mas uma muitas loira histórias, né? linda, assim. Mas mesmo assim, até o ser a loirinha do olho claro, né, a bonitinha, e ser tão humilde, eu sofri muitos preconceitos, Sofreu. muito preconceito, né? Com 14 anos, com 15 anos eu comecei a trabalhar em shopping, então você começa a comprar suas coisas, as pessoas já acham que você está fazendo algo errado, né? E essa humildade, né, da minha educação, você até que você se aprende a defender das coisas e você eu nunca quis provar nada para ninguém, porque eu acho que não tinha nada do que eu provar, né? Mas é muito julgamento, foi muita coisa vivida, muita mesmo, assim. Mas eu sou grata, me fez uma mulher forte. Tudo que eu tive que me defender na vida me fez uma mulher muito forte. Isso. E é o importante, né? Essas dificuldades nos forma, Com né? certeza. E aí você começou com 15 anos aonde? Na Xerife Moda Jovem. Ah, é? Como é Aí que eu foi? já tinha o Conta. sonho de trabalhar no shopping, porque eu morava perto do shopping, eu estudava perto do shopping, e para mim entrar no shopping era a oitava maravilha do mundo. Quando as portas se abriam e o ar-condicionado batia em mim, porque pensa, você morar numa casa de invasão é tudo muito quente. Telhado muito baixo, casa muito ruim. E o shopping, eu queria morar lá dentro, assim. Estar no shopping para mim já era muito positivo. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar mesmo, que eu falava, nossa, eu vou ficar um período longo aqui. Eu gostava tanto, Tati, que eu tinha que entrar às 16 horas, eu entrava às 14. Nossa, Aham, eu gostava demais, assim. Ou se eu pudesse, eu almoçaria lá, tipo, saía da escola, ia pra lá, me arrumava lá, eu queria morar lá dentro, você queria morar, você fazia dentro do dali shopping. sua casa, Tinha uma né? novela do SBT, A Pícara Sonhadora, vocês não viram? Você já ouviu isso? A menina morava dentro do shopping, eu olhava a novela e falava, por que que eu não moro? Por que eu Ah, não sou ela? sério, você já Eu passou queria por morar isso? muito, muito, queria voltar para casa, né, eu voltar para casa para mim era uma tortura, por mais que eu tenho 2 irmãos que eu amo, uma mãe extraordinária, né, meu pai falecido, mas eu tenho a minha família é uma base muito boa e eu amo a minha família, mas eu não queria voltar. Eu Queria ficar lá entendo, no shopping. eu Então eu sou muito entendo. grata à xerife que me acolheu com 15 anos de idade. Eu aprendi muito com meus gerentes, com os meus amigos vendedores, eles mudaram a minha vida e eu acho que eles nem sabem disso. Eu queria saber, porque eu não sei dessa história vinda da sua boca, eu escutei falar e eu quero que você conta, porque parece muito comigo e eu acho que vai parecer com muita gente. O que que você fez com o seu primeiro salário? Quanto que foi seu primeiro salário? Quanto que foi que você Hoje pedia? hoje eu Ou recebia? acredito o Hã. meu primeiro salário de vendas, né, porque eu Hum. não entrei vendedora, Você mas entrou no quando quê? eu entrei crediário, Hã. depois caixa, mas muito rápido eu já fui para as vendas pela necessidade de até hoje, né, de bons vendedores. Não era boa vendedora, muito tímida, né, muito Era isso que eu ia te criança. perguntar. O que que fez você já tinha essa persona de ser uma boa Não, vendedora? tímida, muito tímida, Nossa, nem parece, gente. muito tímida. E quando eu fui para as vendas, no shopping era a vez, né, você Uhum. ficava na vez. E quando era minha vez, eu toda vez me dava dor de barriga. Gente. E aí eu olhava, meus amigos já me olhavam, tá, eu tô. E ele segurava a venda para mim para eu ir no banheiro. E isso era muito constante, assim, até os meninos falavam: "Joia, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui, porque toda vez, vai, acontece isso". Meu Deus. E aí eu fui trabalhando respiração, não tinha informação de nada, eu fui trabalhando, eu não posso, não posso, não posso, até ir acostumando mesmo, mas, hoje eu entendo, era o Era nervosismo o nervosismo. de estar recebendo uma pessoa e por mais que eu entendia um pouco do produto, a parte de me relacionar e me comunicar, eu era muito tímida, mas eu fui vencendo barreiras. Porque você queria se superar, né. Eu queria me superar e não é bom, né, o sentimento era muito ruim. E eu falava: "Não, mas eu não sou isso, eu preciso melhorar, não tem problema, eu vou melhorar isso". E a água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura. E superei. E aí veio meu primeiro salário. Tati, eu fui trabalhando nesse mês que eu entrei nas vendas sem entender o que que era departamento comercial.
E a xerife era tudo muito rápido, porque era a loja sempre muito lotada, muita roupa para dobrar, muita loja, a loja grande para organizar, e eu fui trabalhando. Como eu já vinha do crediário e do caixa, eu tinha férias vencidas, né? E aí, quando me pagaram o meu primeiro salário, veio num pacote amarelinho assim, era tipo hoje uns R$ 3.000. Nossa, era muito Cara, era salário. muito dinheiro, assim, eram os bolos, né, de cruzados novos. E aí, eu fiquei sem entender, eu cheguei em casa, minha mãe ficou sem entender, né, tipo, meio que, o que que você tá fazendo, né? E aí, vendas, eu falei, não me tira daqui nunca mais. Peguei esse dinheiro, eu ia entrar no shopping às 14 horas e falei, mãe, vamos no Carrefour. E aí nós fomos no Carrefour, a gente comprava, sempre era tudo muito contando, né, fazendo conta e tal. Eu falei, mãe, vamos comprar, vamos encher carrinho e comprar. E eu comprei, gente, 10 bandejas de Danoninho. Olha isso. Por quê? Porque a vida inteira eu gostei muito de Danoninho, mas não comia porque não sobrava dinheiro, não tinha dinheiro para isso. Minha mãe comprava os Danone, 4 de morango, 2 de coco, tadinha. Era de iogurte. Ela Eu amo iogurte. sempre 2 de coco, era meu pai e minha mãe, e os morangos, os meninos, né? Eu, meus irmãos. E de verdade, eu olhava aqueles Danoninho e falava, nossa, eu quero muito. E eu sempre, desde o Danoninho, eu sou assim, quando eu gosto muito de algo, eu compro muito, como, enjoo. Porque eu não quero passar vontade, então eu acho que isso ficou lá da Sim, infância. sim. Comprei esses Danoninho e aí entrei na loja, com a sacolinha do Carrefour, fui pro estoque. Falei, eu não vou dar pra ninguém, eu vou comer sozinha. E comi os 10, as 10 bandejas. 10 bandejas é muita Foi meu coisa. almoço. Meu Deus. Ah, Claro que passei mal, né? Enfim. E, Joyce, você gosta de Danoninho até hoje? Gosto. Gosto de Danoninho até hoje. Não como muito, não, porque eu dei uma enxada, mas eu gosto de Danoninho até hoje. E daí eu entendi, Tati, que as vendas poderiam mudar minha história. sim. Esse dinheiro que eu ganhei, eu fiz compra de supermercado, eu comprei as coisas que eu gostava, eu viajei. E aí eu entendi ali que, pela minha realidade de vida, eu estava uma profissão que poderia mudar o meu quadro. Joyce, então assim, quando você de pequena, vendo tudo que você passava com a sua família, você tinha ambição de carreira em alguma coisa? Nada. Nada, você só Acho que queria foi só até a sobreviver, Vanessa que né? falou, é sobreviver. É sobreviver. É aquela coisa de É, realmente ajudar os pais. Eu acho que a gente nem parava para pensar que a gente poderia alcançar algo. Era a sim. sobrevivência diária. Diária, sobreviver. Diária. Eu fui usar uma calça jeans, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui usar um tênis, eu tinha 15 anos de idade. 12 anos, meu irmão me deu. Essa história é engraçada, um Lecoq Sportif, um cano longo branquinho, todo mundo usou esse tênis, a minha irmã, a minha prima, a minha amiga, porque a gente não tinha acesso a essas coisas, ele comprou lá parcelado, mas era tudo muito difícil, sabe? O comprar a roupa, o comer melhor, o morar melhor, era tudo muito difícil, e sempre foi tudo muito difícil, não teve chazinho nem bolinho na história, não. Joyce, e você é uma mulher muito bonita, acredito que uma adolescente maravilhosa, uma jovem linda também. Você já teve propostas? Muitas trabalhavam em shopping, Aham. né? Na minha época, muita coisa acontecia em shopping, né? As meninas, muitas mulheres faziam programa para pagar faculdade, enfim, tinha N histórias em shopping. Ela é muito famosa, essa Era mulher já muito trabalhava famosa. em, E a gente recebia né? muito convite de festa, né? Sim. Como é que foi Como essa diz uma amiga minha, a juventude gente tinha muito sua? prestígio. Isso. E não sabe. Ai, Não, desculpa, não. bateu. Ah, Não, eu tenho um caráter formado muito, muito nova, né? A minha mãe é uma das mulheres mais resilientes que eu conheço, uma mulher de muita fé, Dona Cida. Minha mãe, quando a gente chegou em Goiânia, meu pai não conseguia emprego, minha mãe foi lavar roupa. E aí veio máquina de lavar, ela entendeu que ela tinha que começar a passar. E passando roupa, ela entendeu que ela poderia ser algo mais, e ela começou a costurar. E o curso ela fazia à noite. Então eu aprendi a viver com uma mulher que nunca se deixou cair. Minha mãe é muito forte. E a minha mãe é de muita fé. Então, a minha mãe, ela nunca obrigou a gente a nada.
Ah, você tem que ir para a igreja, você tem isso, você tem aquilo. Eu nunca fui criada assim, mas a minha mãe falou: você tem que prestar e você tem que honrar a Deus. Então, o honrar a Deus e honrar a minha mãe me fez não ir para o lado ruim. Não, me fez não me envolver com drogas. Eu estava em ambiente de drogas, eu Com já estive em certeza. ambiente de drogas de bandeja, né? E eu falar: não, eu não vou, por 2 motivos eu não vou. Pela educação que eu tenho de honrar a Deus e a minha mãe, e porque se eu gosto disso, eu tinha isso na minha cabeça, meu dinheiro vai ser só para isso. Quantas Eu vou me pessoas você afundar conviveu, nisso. né, Muitas, que era assim a muitas. vida? Engraçado, Tati, naquela época eu fazia uma comparação, porque era época de Setor Oeste, depois de Bougainville, né? Que a galera ia para lá. E eu conhecia muita gente, assim, que prestava, mas eu conhecia muita gente que não prestava. Eu falava: será que ser rico, ter tudo na mão é tão bom assim? Fulano, acontece tanta coisa com essas pessoas, né? Uhum. Mas eu sempre num foco muito grande de querer sobreviver bem, né? Então, assim, hoje eu me vejo uma guerreira que venceu algumas guerras, né? Porque lutas a gente tem diárias, né? Mas aquelas guerras lá atrás, eu acredito que a gente superou. E como se chama aquilo? Mulher loira, bonita, era subjugada? Ou nunca Eu, foi? assim, se era, Tati, eu não me afetou, sabe? Entendi. Não me afetou. Tinha o processo. Claro que você ter uma boa aparência te abre portas. Uhum. Ter uma boa aparência te abre portas. Eu sempre fui uma menina simples, mas que eu sempre gostei de me arrumar, né? Por mais simples que fosse. Então, eu sempre cuidei muito bem da minha aparência. Então, abriu portas. Até estar no shopping, eu acredito que eu sempre fui grandona, com 14 anos eu já tinha essa altura, então eu acredito que abre portas sim. Não concordo muito que fala, né, vendedor tem o dom, não acho que vendas é dom, né? Sempre isso é legal, porque, gente, eu tô fazendo uma parceria aqui com ela, tô trabalhando com ela, pra quem não sabe, eu trabalho com ela diretamente hoje, e aí acaba que indo nas empresas pela demanda de procurar por vendedoras, Uhum. e ela não tem o tempo, tá passando essa atividade pra mim, e eu tô entrando em contato com esses currículos, e aí entrou o dom de vendedor, porque eu entro em contato com pessoas que não têm experiência nenhuma, mas você sabe que se você der oportunidade para aquela pessoa, que a pessoa pode se desenvolver. Sim, porque não é dom, né? O quê? Vender é técnica. É técnica? Total, vender é técnica. Você desenvolve algumas técnicas, você consegue o processo de vendas muito forte, que vender é convencer. Então, o que eu vejo, e hoje você sabe, né, a forma que a gente quer contratar, o que eu vejo? Eu vejo que a comunicação, ela ajuda, né? Mas qualquer pessoa pode desenvolver uma comunicação boa. Eu tenho vendedores que são cases de sucesso, tímidos, mas que usam as técnicas e desenvolvem a sua comunicação. Então, eu não acho que é dom, né? Porque se fosse dom, eu não seria vendedora, porque eu não tinha dom nenhum, Você não se né? considera? Não, Não. não Você foi vim com totalmente. dom, eu fui totalmente treinada pela vida e Sério. a necessidade. Meus irmãos são vendedores natos, assim, ó. Só que todos teve um processo que eles tiveram que se destravar. Me conta, aí você saiu do shopping, você foi pra onde? Aí eu saí do shopping, fiquei 6 anos no shopping e fui para o atacado de confecção. Hum. Pela necessidade de vendedores, a minha irmã me emprestou a agenda dela e eu fui para o atacado e lá começa a minha história, né? Eu sempre trabalhei em loja de jeans, e aí eu comecei a gostar muito desse universo e comecei a fazer curso. Eu falo que eu sou especialista em jeans e eu sempre gostei, né, do conhecimento do produto. Quando eu me vi vendedora mesmo, que eu falei: é aqui que eu quero ficar, eu tive a oportunidade de fazer faculdade e aí, muitos anos depois, tá? Você fez faculdade de quê? Eu fiz gestão de vendas e Uhum. a oportunidade no momento era administração. Aham. E o curso de gestão foi um dos primeiros cursos da Anhanguera, que era a Anhanguera, hoje é a Anhanguera. E eu tinha 2 opções, ou eu fazia administração, que eu poderia fazer, ou eu faria gestão de vendas. Eu Nem pensou duas nem vezes. vezes, nem meia vez. Falei: eu vou fazer gestão. E era um curso de 2 anos e meio.
ou seja, com mais 1 ano e meio eu estava formada em administração, né? E fiz gestão e fui muito feliz, porque em 2001, que eu fiz a faculdade, eu já estudava marketing. É sobre isso. Porque o marketing, ele sempre existiu, mas não se chamava marketing, era mais Era da mais publicidade. publicidade, era. E aí, como que foi? Foi em que ano que você fez o curso de marketing? Eu fiz marketing em 2021. De 2021 para 2025 mudou muita coisa, né? Não, e quando eu formei, depois eu fiz gestão de pessoas. Mas quando eu formei, eu fiquei muitos anos sem estudar, Tati. Foi? Muitos anos. Há muitos anos já no atacado de confecção, eu achava que aquilo Você ficou ali, confortável na sua zona de muito, conforto? muito na zona de conforto, e doeu demais quando eu comecei a sair. Foi? Doeu demais. Foi Há porque, 7 anos assim, atrás eu comecei a sair da zona de conforto, e não porque, preciso estudar, é porque se eu não tivesse ido, eu não tinha luz no final do túnel. não tinha, né? E outra, eu lembro, porque eu venho de família de confeccionistas também, que assim, o salário de uma vendedora de atacado, ainda mais de jeans, era muito bom, né? Muito bom, eu construí minha vida. Teve altos e baixos, tem altos e baixos na carreira de vendedor. Eu e a minha irmã, a gente conversa muito disso. Mercado de vendas é dos loucos. Porque tem o ápice e tá embaixo, e tem o ápice e tá embaixo. E outra, começa dia 1º, termina dia 30, 31 e dia 1º começa tudo de novo, né? Então, você querer isso para tua vida, sem gostar muito mesmo. Muito, muito, muito. E minha última profissão antes de mentoria era corretora de moda, né? Eu fui assessora durante 12 anos. E eu vi o mercado se transformar. Um mercado que estava bom, Peraí, de então, peraí, repente só um pouquinho. caiu. Você saiu de vendedora no atacado. Saí, aí montei uma loja. Conta isso. Trabalhei muitos anos numa loja específica. E aí eu saí por quê? Olha, essa história é boa. A minha irmã, assessora, com muitos clientes. A minha mãe, costureira. Minha mãe já tinha uma mini facção. Eu, muito vendedora e achando que sabia fazer roupa. Eu falei, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Tem cliente, tem como fazer roupa, taca ali pau. E aí eu peguei o meu acerto, que eu achava que eu estava milionária. Você pediu para sair, foi Eu pedi para ali que sair, montar sua loja. acertou e fui montar minha loja com a minha irmã. E aí a gente produziu umas peças legais, tudo, deu certo e vendemos. Porque vendedoras, vendemos tudo. Parece, Tati, que naquela época não existia dinheiro e nem cartão, não. Era só cheque mesmo para dar, Era, por isso né? que muita gente faliu. E nós vendemos muito rápido tudo e fabricamos de novo e vendemos de novo, fabricando de novo, vendemos de novo. De repente, irmã, o checaiada começa a voltar. E aí a gente já estava num período que o que a gente tinha de capital de giro não dava nada. Então a gente vendia no cheque, pegava o cheque, pagava o fornecedor. O cheque voltava do fornecedor, pegava o cheque, descontava em banco, o cheque voltava no banco e nós quebramos, mas nós quebramos. Se brincar até hoje nós paga essas contas. Quebrou feio. Foi a maior lição da minha vida. Aí você vem de uma família que você tem que pagar tudo muito certo, você tem que ter tudo que você tem que pagar certo. A gente não sabia dever. E virou uma bola de neve, mas virou bonito, virou gigante, que engoliu a gente. O estado emocional que nós ficamos foi terrível. Eu falei, bom, a minha irmã não queria nem ver roupa na frente dela. Então aí você saiu da loja para começar sua própria A minha loja, quebrei. Aí quebrou, aí foi aí que você virou assessora? Aí virei assessora, porque aí a minha irmã não queria ficar na confecção mais, não queria saber de nada, nem de assessoria, nem de nada. Eu falei, bom, eu tenho para onde correr, eu vou voltar para assessoria para pagar a conta. E aí retomei a assessoria, fiquei na assessoria aí por 12 anos e pagando muita conta. Nossa. Muita conta. E veio a fase ruim de assessoria também, que aí assessora é trabalhista, né? Você tem que arcar com responsabilidades grandes. E eu arquei, eu falo que eu arco até hoje, com responsabilidades grandes, porque eu quero arcar. E como que era essa relação de você pegar um cliente de um outro lugar, trazer para Goiânia, e ser como se fosse a família, o amigo dele aqui? Muito boa. A pessoa que ele é a única pessoa que ele confia, que vai levar, que vai buscar, que vai avaliar ele. Amizade. Eu tenho amigas e irmãs, né? Hoje eu tenho assessoria, hoje umas 7 clientes na assessoria, que a minha amiga Ellen, que é minha ex-cunhada, que eu não sei nem chamar ela de Ellen, é cunhada.
ela toma conta, mas por quê? Porque são minhas irmãs, elas não são minhas amigas, elas são minhas irmãs. A maioria começou muito pequena, hoje tem uma loja, 2 lojas, né? E vem lá da minha irmã, que a minha irmã também ajudou. Então, as que ficaram, elas são minhas irmãs. Elas dormem na minha casa, eu as Até hoje recebo. você tem as clientes? Eu tenho umas 7 clientes ainda, que são as minhas irmãs. Aí a gente não se Linda. abandona, né? A gente já passou fase difícil junta, minha fase delas. E são pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida, são da minha família, assim, né? Eu aprendi muito na assessoria, eu aprendi muito com as quedas, como todas as pessoas aprendem, né? Hoje eu vejo, às vezes eu entro em alguma empresa passando alguma dificuldade e me remete ao passado e eu falo, não vai nesse rumo, não vai que não vai dar certo. Ô, Joyce, você é o exemplo vivo, é quase uma entidade, você. Não, mas é o exemplo vivo de uma pessoa que pegou 3 etapas comerciais de vendas diferentes, né? Sim. Varejo, atacado e assessoria. Como é que foi para você ver essa transformação de acabar tudo de uma vez? Então, doeu. Doeu em todos os sentidos. Doeu porque eu vi que eu fiquei muitos anos sem estudar. E aí, eu fiquei a louca dos estudos. Eu ficava até 2 da manhã, acordava 5h30 para pegar as Você lives. percebeu que deu isso Em 2019. na pandemia? Uhum. 1 ano antes, então. Então, foi 2018 para 2019. Porque A 85 já tinha fechado, há muito tempo. tava só 44, Há muito Bernardo Saião tempo. falindo, 44 lá em Sim. cima. Bernardo saiu na pior fase, Lembro. né? 44 ainda estava numa fase boa, tal. E aí eu falei, bom, as minhas clientes estavam sofrendo porque o e-commerce já apontava, Sim. né, forte. E eu falei, bom, ou eu estudo ou eu volto para trás, eu dou passo para trás. E cristã, né, fui na igreja, fui orar, fui pedir a palavra. E quando eu entrei na igreja, era às 14 horas, um culto de empresários, o pastor abriu o culto falando, filho meu, não dá passo para trás. E eu entendi que a palavra era para mim, eu falei, bom, então Deus não quer que eu volte a ser gerente ou vendedor, e estava até com uma proposta. Eu falei, Senhor, então se eu não vou dar passo para trás, que é o que eu sei fazer, que é loja, que o Senhor me mostre o caminho. E aí as conexões começaram a acontecer, eu comecei a entrar no mundo dos treinamentos através de uma amiga querida, Kelly, e aí a gente agarrou a oportunidade que a gente teve, e nesse período que eu entrei no universo dos treinamentos, gritava dentro de mim, treinar. Porque quando líder, né, quando supervisor, eu sempre gostei de fazer curso, levar para a equipe, sempre estava comentando o que eu poderia fazer a mais para trazer uma estratégia de venda, mas não sabia que era estratégia. Quando você começou o curso, qual foi o primeiro curso que você fez quando veio a pandemia, derrubou todo mundo e as pessoas teve que recomeçar? Teve que se descobrir. Qual foi o primeiro Foi curso? o marketing do zero. Ai, você Foi o mirou no marketing do zero, e aí estudando o marketing do zero, que eu entendi a ferramenta do WhatsApp, a importância do WhatsApp no Brasil, né? Aqui ele é muito importante, lá fora ele não é tanto. Mas aqui no Brasil ele é a ferramenta hoje o maior vendedor do mundo. E aí eu comecei no marketing do zero e comecei comprando livro. Depois comecei pagando curso que eu conseguia pagar. Depois comecei fazendo live 5h30 da manhã, escutando as lives, vendo live. E aí rapidamente veio as partes do marketing, né? Que até eu chegar em marketing de conteúdo, que eu entendi que era o marketing de conteúdo que ia fazer a diferença no WhatsApp. E nesse processo todo, você se descobriu, tipo assim, eu me encontrei. Não tem como eu voltar para trás para ser vendedora. Não. E o passo que eu tenho que dar para frente é treinar as pessoas com a minha experiência. Aí Deus Como foi de me Deus? orientando. Eu gosto de Deus. A gente ora muito, né? E eu acredito nesse Deus que é tão vivo que ele te direciona, né? E Deus foi me direcionando. Foi o iniciar do marketing, aí veio as ferramentas digitais e tudo eu fui estudando. E quando eu cheguei no WhatsApp, que eu vi a possibilidade de, através da rede social, você captar clientes, eu falei, meu Deus, como que eu vou abordar esses clientes todos? E eu comecei um por um no telefone, E aí um dia eu sonhei, Deus me deu um nome em verde limão, automação.
Eu acordei 4h30 da manhã e falei, que nome é esse? Automação. Fui para o Google. Aí tinha automação de várias coisas, estava lá, automação de WhatsApp. Foi um sonho. E era o complemento final para o meu método. E eu fui fazendo o método, Tatiana, eu fui escrevendo. Eu não fui digitando ele no computador, eu fui escrevendo, porque eu gosto de escrever para memorizar. E eu tenho ele até hoje, o caderno de 20 matérias, e quando a Cristina Bispo, que é a minha prima, leu, ela falou, você tem um método? E eu nem sabia que era um método. E literalmente tudo se encaixava. Eu falei, agora eu quero ensinar pessoas tudo que eu aprendi. E, e, e engraçado que a gente acha que as pessoas que mais te conhecem, as pessoas que conviveram com você, são as pessoas que vão te abraçar, né? E eu quebrei minha cara, porque não me abraçaram. Por quê? Não. Acredito que eu não sei se é preconceito ou o que for, né? Os lojistas, as pessoas que eu achei Sim. que falar, nossa, vem cá, Joyce, Joyce, eu conheço seu mostra. trabalho, vem cá que eu vou te dar uma oportunidade, né? Conhecia, né, Tati? Não conhecia Não meu conhecia trabalho, mas você como assim, vendedora, né? eu acho que eu fiquei decepcionada porque eu achei que queriam me ouvir, e não Sim. quiseram. Aí eu entendi que eu teria que ir para 44, por exemplo, que era um ambiente que eu não dominava. E lá 44 me abraçou. E eu comecei fazendo por cesta básica, para eu ter o conteúdo para começar o meu Instagram, que eu sabia que o Instagram, que existe desde 2008, é uma vitrine comercial. Eu já tinha entendido isso nos estudos. Eu não tinha que estar postando coisas de família ou coisas pessoais. Eu comecei a limpar meu Instagram, eu parei de seguir tia, eu parei de seguir e as pessoas, né, elas ficam com raiva, mas eu entendi que eu tinha que seguir meus mentores. Eu tinha que abrir meu Instagram e lá ter um ensinamento para mim. E isso só ia vir se eu parasse de seguir as pessoas que não casavam com o meu propósito. Joyce, você falou agora, eu queria, se você puder, ouvir direito, porque talvez eu entendi errado. Você começou a vender seu método por troca de cesta Cesta básica básica, e na eu doava 44. na igreja. Aham. Foi. Os meus primeiros conteúdos foram por cesta básica. E aí eu comecei a cobrar 300, depois 500, depois de muitos anos, uns 2 anos, não, depois de uns 2 anos e meio, R$ 1.500. E aí, Tati, eu não me via autoridade naquilo, eu não me via pertencente daquele universo por conta de crença limitante, hoje eu sei. Eu não me via com aquele conhecimento, eu não conseguia enxergar, e aí eu fiz o método CIS. Como é que vocês conta? O método CIS, parcelei em 10 vezes e fui para o método CIS e me preparei para ir, porque são 4 dias de curso. Você entra às 10 da manhã, sai meia-noite, e no último dia eu entrei às 10 da manhã no domingo e saí na segunda, 8 da manhã. E lá eu tratei todas as minhas primeiras dores, eu tratei o meu auto-merecimento, e eu tive a oportunidade de fazer que uma pessoa lá da Febracis me escutasse, e quando eu falei para ela o que eu fazia dentro das empresas, ela falou, eu não cobraria menos de R$ 100.000. Eu falei, mas é porque você não é de Goiás, tal. Ele falou, não, em Goiás eu não cobraria menos de R$ 100.000. Aumenta o teu valor porque você tem merecimento. E aí eu saí de lá cobrando, na época, 6.000. Isso é daqui ano? Há 2 anos atrás. E como é que foi para você fazer essa virada de chave, de você ter coragem de vender você? Como é que foi? Foi depois do método CIS que eu entendi o resultado. E eu entendi pessoas. Porque nesse nosso trabalho, a gente trabalha processos e pessoas. Então, eu sou muito resiliente, né? E eu entendo que tem pessoas que não são. Quem é resiliente, tem propósito forte, você vai até você conseguir. E tem gente que não. Para ele tá tudo bem. Só que dentro de um departamento comercial, todos têm que dar resultado. Então eu comecei a trabalhar isso nas pessoas. Olha, você está dentro de um departamento que você precisa dar resultado. Será que você gosta mesmo desse departamento? Será que você gosta mesmo de vender? E eu comecei a trabalhar pessoas. E através desse trabalho, teve pessoas que pediram para sair porque entenderam que não, eu não gosto de pessoas. Como é que eu estou no departamento comercial? Um coração da empresa. E eles começaram a entender. Então eu vi que não era só ensinar um método que te ajuda a vender mais no WhatsApp, é trabalhar pessoas.
É mais sobre pessoas, É né? mais sobre pessoas, isso aí. Então, hoje eu levanto essa bandeira que o vendedor ele tem que estudar, porque foi estudando que eu montei estratégias que convertem em vendas, né? Foi estudando, e não estudando só marketing ou vendas, estudando Bíblia, entendendo que quando você sabe quem você é, que você tem uma identidade formada, e a identidade é muito formada com Cristo, né? As pessoas se tornam mais resilientes. Então, foi estudando que eu entendi mais sobre pessoas. Nem a faculdade de gestão de pessoas me trouxe o conhecimento que esse estudo bíblico me trouxe. Joyce, hoje nas empresas, você tem empresas muito grandes. Eu não sei se pode falar o nome aqui, se você quiser, você fala. Pode falar. Qual que é a maior empresa que você tá, que tem um nome mais... Na parte de confecção foram várias, né? Contra a censura, Verbo. Eu não gosto de falar não, porque foram tantos, eu quero lembrar de todas. JA Camisaria, né? Mila Jeans. Ontem eu viajou da Mila, tô lembrando aqui da Mila. São mais de 300 empresas, né? Que você impactou com o seu método. Que impactou, mas o que hoje eu acho engraçado que Deus fez comigo, que eu tinha uma frase de stories que eu usava muito, que vendedor que é vendedor vende qualquer coisa, quando conhece produto, cliente, mercado. E aí eu caí na Metal Valley. É isso, pronto, falou, gente, que eu não podia falar. Não! É uma indústria de reservatório metálico. Quando eu cheguei lá, convite do seu Levi Borges, que ele via esse potencial de eu montar um comercial sem ser na confecção, eu falei, Senhor, por que eu tô aqui? Isso aí que mostrou pra você, que tirou da zona do conforto, né? Não, isso me fez, Tati, entender que o método vendia qualquer coisa. Isso é importante. Quando eu tive essa certeza, eu melhorei no digital. Porque eu tinha certeza, porque se através de um método no WhatsApp, você vende um reservatório de R$1 milhão, você vende. Aí foi o que me destravou, porque eu falei, bom, o método vende qualquer coisa. Eu comecei a participar mais de entrevistas, de tudo, porque eu tinha certeza que qualquer pessoa que implantasse o método, ele ia ter resultado. Uma vez que reservatório metálico é vendido através do WhatsApp. E foi isso, a maior experiência, eu tenho muita gratidão da Metal Valley. A maior experiência que eu tive foi comigo mesmo, né? E eu falei para eles, eu falei, me dá 15 dias que eu vou estudar o produto, o cliente, o mercado e eu volto com uma proposta. E assim foi. Joyce, como é que tá, no seu ponto de vista, para permanecer no mercado hoje, de confecção, que é o seu forte, o que você está vendo que os empresários têm que modificar porque senão vai fechar? Então, é porque tem muita empresa, tem grandes nomes da confecção que até aqui tudo que foi feito deu muito certo. E aí o nome é muito forte, ela sobrevive, né? Porque ela tem um nome forte. Mas eu vejo, Tati, que esse mercado ele não tá para amador. Então, o posicionamento digital e o treinamento de equipe, se não tiver, ela pode passar dificuldades gigantescas, né? Não é simplesmente você pegar um celular, você mostrar um estoque para o vendedor e falar vende. Não é. Você tem que ter o treinamento antes, esse vendedor te representa para muita gente. Então, você não pode colocar na mão de um vendedor um celular sem antes ele ter conhecimento do teu produto, do teu cliente, do teu mercado. Como é que está sendo a sua agenda hoje? Para a honra e glória do Senhor Jesus, lotada, né? Eu não... Esse ano eu vou intensificar mais no digital, né? Para a gente fazer um projeto aí no digital, mas hoje é um indicando o outro. Então, eu termino uma mentoria, eu já tenho 3 na fila de espera. Eu termino uma mentoria, eu tenho 3 na fila de espera. E sempre por resultado, um indicando o outro. Gente, fica parecendo que eu tô puxando o saco, mas eu não tô puxando o saco. É porque realmente eu fiquei encantada. Eu venho de um meio onde eu frequentava muito network, eu conheci muitas pessoas que autodenominam como mentores, e vocês devem conhecer de milhões aí que na internet são vários, tem, né? vários magos e pessoas assim, né, que tá vendendo mentoria e horrores. Sim. Mas aí, vou te contar uma história, gente. Eu passei por isso e fiquei encantada. Eu que deveria pagar ela para eu poder participar do treinamento com ela, não é ela me pagar. Porque eu vi ela desenhar numa parede, eu já tinha visto a parede desenhada, né? Uma parede toda desenhada com planejamento, mas ela montar isso ali ao vivo, na hora, junto com a equipe,
do marketing ali com a empresa na hora. Gente, o que é aquilo? Participar daquilo ali foi um laboratório. Pegar, desenhar tudo, gente, aquele processo. Aquele lá é o seu método? Como que se chama aquilo? É porque a gente tem duas etapas, né? A gente tem a parte equipe comercial, que a gente faz todo o treinamento de organização, de estratégias de venda, entendendo as estratégias de marketing, né? Entendendo as tecnologias que eles vão, a partir desse momento de treinamento, eles vão aplicar o método e eles vão precisar. Então, o primeiro passo é esse treinamento teórico, para explicar o método, e ali eu já dou a organização do WhatsApp, ele já começa a trabalhar. Deixa o comercial trabalhando, a gente vai para o marketing. Lá no marketing, a gente vai trabalhar todas as possibilidades de marketing de conteúdo. Então, eu preciso trabalhar uma persona. A gente vai poder fazer dentro dos quadros os conteúdos para alimentar não só a rede social, mas também o WhatsApp. Gente, é incrível o processo, é incrível. Eu fiquei encantada, você tá de Tati, parabéns. eu sou feliz com o método porque é prático, Nossa, eu fiquei... né? Eu participei de muitos cursos e cursos, ele te dá aquela euforia do conhecimento e você sai motivado, mas depois quando você vai colocar na prática, Dá conta. é muito torturante porque você tem dúvida e você não tem um suporte. Então, eu não gosto. Eu gosto de um treinamento teórico que eu explico o que vamos viver e depois vamos para a prática. E é muito trabalho. Muito, gente. Né? Muito trabalho. Então, hoje, esse novo mercado, ele não permite o vendedor procrastinar. Não pode procrastinar no café, não pode procrastinar no almoço, não pode procrastinar no tempo, porque senão você não consegue atender a demanda que tem, que é muita coisa. Então, quando eu saio, às vezes estou em campo, de qualquer produto. Maravilhoso. Eu queria, gente, mas o tempo estourou aqui, eu vou precisar dar tchau. E falar sobre marketing, gente, não é qualquer marketing que vende, na verdade? Não, de jeito Não é nenhum. qualquer marketing que Hoje vende. não, né? Hoje é mais orgânico, hoje é um marketing que você vai conectar com a tua comunidade. Isso é importante estudar. Deixa um recadinho pro pessoal e a gente vai fazer outro podcast, porque é assunto demais. Tem demais, né? Deixa um recado aí pro pessoal e vamos Eu que gosto vamos. muito de abordar esse assunto no sentido de... Muita gente me procura e fala assim, Joyce, parece que eu não sei vender. Eu tenho 30 anos de mercado e parece que tudo que eu já aprendi na minha vida eu não sei mais, não é assim mais. Gente, é assim, né? Vender é convencer, convencer é você persistir, persistir é você persuadir. Para persuadir, você tem que ter conhecimento. O que acontece é que hoje você tem várias outras cadeias que você pode abordar para te ajudar a vender. Então, se você não tem condições de estar num posicionamento digital, pagando agência, pagando profissionais de marketing, você tem que começar com as armas que você tem. Todos começaram com as armas que têm. E existem grandes profissionais de marketing que eles fazem uma parceria com você para te ajudar no inicial e depois ele cresce junto com você. Muita gente pega site para trabalhar, pega Instagram para trabalhar, cresce essa ferramenta, essa plataforma e depois você começa a pagar. Então, eu vejo assim, ó, até a parte de marketing, agências, social media, os profissionais, tem muita gente que já escalou e tem muita gente que está para escalar. Então, é uma junção de forças, de ajuda, é um ajudando o outro, né? Mas complemento. É um complemento. Mas sem marketing, fica difícil você se posicionar no digital, porque as pessoas acham que digital é postar foto e vídeo, e não é. É estratégia. Mas não é mesmo, né? Então, comecem com as armas que você tem. Né? E não descarte o que você já construiu, não descarte a autoridade que você tem com os seus clientes, com o seu atendimento. Não descarte, isso não está descartado, pelo contrário, você vai pegar todo esse conhecimento e você vai agregar estratégia para você escalar. Hoje você tem vaga para mentoria?
Hoje eu não tenho vaga para mentoria, a gente tem um grupo de espera, né? Mas a gente está lançando treinamentos mais no online. É igual eu falo, eu amo treinar no domingo. Quem quiser vir para o domingo, eu Né? tô aqui. Aí pode entrar em contato com você, Pode entrar em contato com entra em você. contato comigo, e a gente marca um treinamento, ou senão a gente faz uma visita para ver se é caso de mentoria. Tem que e põe ter na isso, espera, né, tem que Joyce? ter a reunião para a gente Isso. entender as dores, né? Porque às É. vezes um treinamento não resolve a vida de ninguém, mas já abre mente, Isso. né? Então, um treinamento pode ser o fiozinho ali que você vai puxar e através desse você vai já alavancar. Tem muita empresa que já é departamentada, então um treinamento pode ser que resolva. Agora, se não for departamentada, aí não consegue escalar, e eu não quero fazer mais porque aí não vai resolver, né? Aí já é mentoria. Aí já é a mentoria. Então, é necessário a gente entender a dor do empresário primeiro. Gente, então vocês entenderam? Se não entenderam, Chama no direct. chama no direct que a gente se faz entender, né? Não A gente explica aqui todo não, a o gente explica processo. povo. Isso aí. Ô, gente, prazer, eu gosto demais de estar com você. Eu também, garota. Obrigada, gratidão. E a Eu que gente vai. agradeço. Vamos continuar fazendo podcast? Que é o que mais tem assunto É pra gente abordar. atualização, porque a marketing não para de atualizar. Marketing não para, vendas não para, atendimento humanizado é muito importante, a gente está abordando sempre, então tem muito assunto. É isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até o final. Segue, compartilha e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Top!